Olá turma, tudo bem? A partir deste momento estamos iniciando nosso segundo bimestre de estudos amazônicos. Nós iremos entender como se dá a conjuntura política na região amazônica no período colonial, entender a relação entre colono e indígena, entre colono e missionário, entre indígena e missionário, todas essas relações que perpetuaram e perpetuam até hoje, nós iremos compreender um pouquinho mais. Conflitos e organização política na Amazônia colonial. Foram diversos os conflitos na nossa região amazônica no período colonial, principalmente pela mão de obra indígena. Vimos que durante todo o período colonial, os povos indígenas foram a principal fonte de mão de obra. Foram disputados por colonos, missionários, comerciantes e até administradores da colônia. Mas por quê? Eram importantes na atividade urbana, construíam casas, trabalhavam para moradores, religiosos, combatiam estrangeiros, em alguns casos também combatiam tribos inimigas que tentavam atacar os aldeamentos. Durante grande parte do século XVII e XVIII, os aldeamentos foram controlados e administrados pelos missionários. Nesse período, os colonos afirmavam que recebiam poucos trabalhadores indígenas e os missionários exploravam demais o indígena. Já os missionários condenavam a escravidão. Afirmavam que os indígenas eram muito maltratados fora dos aldeamentos e, de certa maneira, não recebiam nenhum tipo de educação. Algo muito importante que precisamos frisar neste momento: a importância dos missionários para a coroa portuguesa, mesmo havendo atritos entre missionários e colonos, é inegável a importância desses religiosos para a metrópole, pois a metrópole se deparava em uma região vasta, sem conseguir de fato colonizá-la. Trouxeram para a região os portugueses nobres, açorianos, soldados e até mesmo degredados, mas não conseguiram ocupar a região de uma maneira plena. Foi somente a partir da chegada dos franciscanos, carmelitas, mercedários e jesuítas que de fato acontece um processo de ocupação do território amazônico, com a formação dos aldeamentos, posteriormente de vilas. Nesse período já temos o início de um conflito entre colonos e missionários. O centro desses conflitos é o aldeamento, porque são os missionários que controlam esse espaço. E esse espaço talvez seja a principal peça do quebra-cabeça que nós precisamos compreender. Primeiramente, todos os índios que foram descidos ou que estão no processo de catequização, eles são levados para o aldeamento. E quem fica responsável por este aldeamento é o missionário. A partir de um processo de catequização, esse indígena ele é distribuído para colonos. Mas qual é o problema? Os missionários começaram a compreender e a perceber que o indígena, quando ele ia com o colono, primeiramente, ele não aprendia nada, porque deveria ter uma continuidade para que se tornasse cristão e um europeu civilizado. E segundo, ele é muito maltratado. Esta era a visão que os missionários possuíam sobre a relação entre colonos e indígenas. Como os jesuítas eram os missionários que controlavam o maior número de aldeamentos, eles eram o principal alvo da revolta dos colonos, que queriam mais indígenas para trabalhar. E algumas vezes, os colonos atacavam os jesuítas para tomar seus indígenas e expulsá-los. A primeira vez que os jesuítas foram expulsos da nossa região foi em 1661. Nesse ano, os colonos de Belém atacaram o colégio dos jesuítas e embarcaram os missionários liderados pelo padre Antônio Vieira para São Luís. Lá, os missionários também foram impedidos de ficar. Sem alternativas, os jesuítas seguiram viagem para Portugal e conseguiram a autorização real para retornar ao estado do Grão-Pará e Maranhão em 1663.